desinências número pessoais. Então, hoje eu apenas quero mencionar quais são as categorias, na verdade, que compõem essas desinências número pessoais. Mas antes disso, preciso dizer que estou construindo uma playlist por aqui sobre morfologia da língua portuguesa. Então, o livro-texto base que eu estou usando, não sei se a câmera vai focar, deixa eu ver aqui, é Morfemas do Português, do Walter Cady. Então, é o primeiro livro que eu indico se quer começar a entender, se você deseja começar a entender um pouco sobre morfologia da língua portuguesa, estrutura da palavra. Comece com esse livro, tentando entender o que são morfemas. Então, morfemas, de acordo com esse autor, é a menor unidade da língua com significado. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que esses morfemas, eles têm que ter algum significado. Por exemplo, prefixos, sufixos. Cada palavra possui prefixos e sufixos, quer dizer, depende da palavra, né? Então, aquele prefixo, aquele sufixo, ele tem um significado. Aquilo ali é um morfema, é um tipo de morfema, né? Então, os morfemas podem ser prefixos, sufixos, que são conhecidos como afixos, também pode ser o radical, né? Então, você pega um grupo de palavras como ferro, ferreiro, ferramenta, ferradura, veja que existe um elemento comum, e esse elemento comum nessa palavra é o radical, né? E esse radical mostra qual que é o significado, de modo geral, dessa palavra, ou seja, são palavras da mesma família. Então, isso é um morfema. E aí existem as desinências. As desinências, o que são elas? O significado desse termo, né? Desinências são os morfemas terminais das palavras variáveis, porque na língua portuguesa as palavras elas podem ser variáveis ou invariáveis. E nesse caso aqui, desinências é o nome que se dá, né, aos morfemas que estão lá no final dessas palavras variáveis. E o que é que são palavras variáveis? Palavras variáveis podemos pensar em termos de gênero, por exemplo, garoto, garota, garoto, esse O e esse A no final é uma desinência de gênero. Mesa, mesas, nesse caso que eu acabo de mencionar, entra uma outra desinência, que é a desinência de número. Então, mesas, mesa, também é uma desinência de número, ou seja, é um morfema terminal de palavra variável. E por fim, desinências verbais, então aquela classe de palavras que a gente denomina verbos, elas apresentam desinências também, ou seja, morfemas no seu fim. E esses morfemas, eles podem ser, ou seja, essas desinências verbais, elas podem ser de dois tipos. As desinências verbais podem ser aquelas que exprimem modo e tempo, também conhecidas como desinências modo-temporais. E também podem ser desinências número-pessoais, ou seja, as que indicam número e pessoa. Então, eu vou dar um exemplo aqui de desinência modo-temporal. Então, a gente diz assim, este verbo está no presente do indicativo, por exemplo, é uma situação. Existe um morfema que marca isso, no caso é o morfema zero, né? E outro exemplo, então, este verbo está no pretérito perfeito do modo indicativo. Também é o morfema zero. Então, pretérito imperfeito do modo indicativo. O morfema que marca isso, que tem significado, que mostra que esse verbo está no pretérito imperfeito do modo indicativo, é geralmente, para a primeira conjugação, o final da palavra vá, ou então quase no final da palavra. E isso se aplica a outros elementos também que compõem, portanto, as desinências modo-temporais. Agora, tratando-se de desinências número-pessoais, essas desinências trazem o significado ou então a classificação do que seja esse verbo, ou seja, se ele está no singular, por isso número, ou se ele está no plural. Desinências número-pessoais. E também busca trazer ou apresentar os morfemas no que se refere à pessoa daquele verbo. Então, o verbo está na primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Então, desinências número-pessoais são esses morfemas terminais de palavras variáveis, no caso, os verbos que são variáveis, e que expressam, ou que denotam, ou que mostram a que pessoa pertence esse verbo, primeira, segunda, terceira pessoa, e se é do singular ou do plural, beleza? Então, essa foi a ideia básica para o vídeo de hoje. No próximo, eu começo a explorar um pouco mais, tratando da primeira pessoa do singular. Qual que é o morfema que marca isso? Porque existe uma morfeminha, né? Para cada uma dessas pessoas. Segunda pessoa do plural, segunda pessoa do singular, qual que é o morfema, por exemplo? Fico por aqui, valeu!